Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um problema que está aí batendo na nossa porta, que é a inflação. Nós vamos discutir o que é, qual a real causa e qual a melhor maneira de se proteger. Primeiramente, vamos definir o que é inflação. Inflação é a perda do poder de compra da população devido ao aumento dos preços dos produtos e serviços. Mas o que causa a inflação? Bom, o aumento dos preços dos produtos e serviços pode ser o resultado de dois fatores. Pode ser devido à diminuição da produção ou o aumento da oferta monetária. Exemplo, se tudo que o país A produz em um ano são 10 carros, e esse país A possui R$ 10 em circulação, cada carro tende a custar R$ 1. Mas se esse país passar a produzir apenas 5 carros, cada carro vai tender a custar R$ 2. Ou seja, a diminuição na produção causou elevação no preço. Com toda essa questão da pandemia e esse cenário de guerra que está aí, já podemos ver muita gente associando o aumento dos preços, que vem ocorrendo em todo o mundo, com a diminuição da produção, o que de fato realmente contribui para a elevação dos preços, pois prejudica a produção. Mas ninguém comenta sobre o aumento da oferta monetária, que, na minha opinião, é a principal causa da inflação. No exemplo acima, se mantivermos a produção em 10 carros por dia, mas a quantidade de dinheiro em circulação passar para R$ 20, cada carro também tende a passar a custar R$ 2, concorda? Mas você pode estar se perguntando como e quem aumenta a oferta monetária. Bom, toda vez que um banco empresta dinheiro, ele está aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, pois o dinheiro emprestado foi criado pelo banco, são apenas dígitos nos computadores. Você pode até pensar que o dinheiro que o banco empresta é o dinheiro de algum correntista que está lá guardado, mas na prática não é assim que funciona. Tudo funciona em torno do sistema de reserva fracionária, que é um sistema que permite que os bancos criem dinheiro para empréstimos e cobrem juros em cima desse dinheiro criado do nada. É claro que os bancos possuem um teto para a criação desse dinheiro e depende da quantidade real de dinheiro que existe depositado em suas agências. Também é importante ressaltar que quando a pessoa que pegou o dinheiro emprestado com o banco paga a sua dívida, o montante principal, que é exatamente o quanto o banco criou para emprestar, é destruído, ou seja, esse dinheiro é retirado de circulação. Mas na prática, a velocidade com que os empréstimos são liberados é bem mais rápida do que a velocidade com que essas dívidas são pagas. Portanto, a quantidade de moeda em circulação está sempre aumentando. E todo esse mecanismo, teoricamente, é controlado pelos bancos centrais, que quando querem estimular a economia, diminuem as taxas de juros, jogando mais dinheiro em circulação, e quando querem controlar a inflação, aumentam as taxas de juros, retirando dinheiro de circulação. Mas o que acontece na prática é que esse sistema sempre termina em grandes crises econômicas e o colapso da moeda, pois o que acontece é o endividamento geral da população e principalmente dos governos, que vai gerando uma bolha gigante que um dia tende a estourar. Na verdade, em um sistema justo, a taxa de juros tinha que ser controlada pelo livre mercado e não por uma entidade central, como os bancos centrais. Se você for no site Trading Economics e procurar pelos indicadores M2 e débito do governo de vários países, verá que a dívida pública e a quantidade de dinheiro em circulação só aumentam com o tempo. Na verdade, essas dívidas nunca serão pagas e chegará um momento que essas moedas não valerão mais nada e terão que ser substituídas. Vejamos aqui o exemplo do Brasil. Em 2010, a quantidade de moeda em circulação era em torno de 10 trilhões de reais, e hoje já passamos de 40 trilhões. E a dívida pública passou de 20 trilhões de reais, em 2010, para pouco mais de 60 trilhões de reais, hoje. Se você parar para pensar, além de todos os impostos que você pagou para o governo desde 2010 até hoje, o governo e o Banco Central roubou 2/3 de sua economia expandindo a quantidade de papel moeda em circulação. Ou seja, esse sistema é uma fraude, um roubo. Agora, o que é assustador é pensar que hoje o dólar é a moeda de referência para todo mundo. O dólar é considerado o porto seguro em momentos de crises econômicas. Mas se um dia o dólar colapsar? Se analisarmos os dados dos Estados Unidos, veremos que isso não está muito longe de acontecer. Se olharmos aqui o indicador M2 dos Estados Unidos, podemos ver que a impressão de dinheiro por lá está fora de controle. A dívida pública também é astronômica, e no momento, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, encontra-se sem saída. Se aumentar a taxa de juros, o país entra em recessão. Se manter a taxa de juros baixa, o dólar derreterá por inflação. Depois de olhar esses dois gráficos da oferta monetária M2 do Brasil e dos Estados Unidos, onde vimos que a impressora de dinheiro não para, vamos analisar agora esse gráfico que mostra a quantidade de bitcoins em circulação ao longo do tempo. Podemos ver aqui na linha laranja que a quantidade de bitcoins em circulação é praticamente constante, e hoje encontra-se aqui perto dos 19 milhões. Por definição, o Bitcoin foi criado com a quantidade de moeda em circulação máxima definida no software, e ninguém pode alterar.
essa quantidade nunca passará de 21 milhões de bitcoins. Dessa maneira, é fácil de entender porque o valor do Bitcoin tende a aumentar com o tempo com relação ao dólar e outras moedas fiduciárias. Da mesma maneira, a quantidade total de ouro disponível no mercado é mais ou menos constante. Eu achei aqui esses dados da Morgan Stanley, que mostra aqui, por exemplo, que a oferta total de ouro no mercado gira em torno de 3 a 4 mil toneladas. Ou seja, ninguém triplica a quantidade de ouro em circulação em uma década, como fazem os bancos centrais com as moedas fiduciárias. Desta maneira, podemos perceber que, teoricamente, o ouro e o Bitcoin são alternativas para se proteger da inflação. Mas qual seria o melhor? Podemos dar aqui como exemplo o caso da Turquia. Conforme já mostramos aqui no canal, a lira turca vem derretendo com relação ao dólar e a economia está prestes a colapsar. Temos aqui essa notícia do dia 17 de dezembro de 2021, mostrando que a Bolsa de Valores teve que ser interrompida e o Banco Central turco pouco pôde fazer para evitar todo esse caos. A notícia também destaca que a moeda turca já havia perdido mais da metade do valor no acumulado do ano de 2021. Se um cidadão turco tivesse comprado dólar em dezembro de 2011 a 1,74, em dezembro de 2021, um dólar a 12,54, ele teria tido um retorno de 720%. Provavelmente essa valorização não seria suficiente para manter o poder de compra, tendo em vista que a inflação na Turquia está batendo 54% ao ano no momento. Se esse mesmo cidadão tivesse comprado ouro ao invés de dólar, ele teria tido um retorno de 729%, um pouco melhor que o dólar, porém também não muito eficiente para se proteger da inflação. Agora, se o cidadão tivesse comprado Bitcoin, ele teria tido um retorno de mais de 270 mil%. Portanto, se você morasse na Turquia e pudesse voltar no tempo, o que você compraria para proteger seu patrimônio da inflação? Dólar, ouro ou Bitcoin? Apesar da tradição e do histórico que o ouro tem de ser um porto seguro em épocas de crises econômicas, ele tem algumas desvantagens e riscos. Uma delas é a dificuldade de ser transportado. Imagine alguém tentando sair de seu país em um momento de guerra ou calamidade, como na Ucrânia no momento, levando todas as suas economias em ouro. Além do peso, correria o risco de ser confiscado por autoridades ou até mesmo furtado. Uma outra maneira de investir em ouro seria comprando remotamente e guardando em um cofre tradicional, ou investindo num fundo de investimentos de ouro, como ETFs. Porém, nesse caso, você depende de uma empresa, o que também gera riscos enormes. A empresa pode falir, o governo pode confiscar, etc. Já o Bitcoin é fácil de armazenar e transportar. Tudo que você precisa é um pedaço de papel com suas palavras seed, que são as palavras que geram todas as suas chaves, o que pode ser guardado também em uma hard wallet como o Ledger e o Trezor. Porém, o Bitcoin no momento também tem seus riscos, como a volatilidade dos mercados e principalmente a incerteza sobre possíveis regulamentações futuras que possam vir e prejudicar ou até mesmo inviabilizar o mercado de criptomoedas. Enfim, para fechar, vamos fazer uma análise do que está por vir. Tradicionalmente, em momentos de crise e épocas de incerteza e instabilidades econômicas, o mercado corre para o dólar. Mas o que acontecerá quando o dólar perder a credibilidade? Para onde o mercado vai correr? É uma questão de tempo até que o governo americano não consiga mais pagar suas dívidas e será obrigado a dar um calote no mercado. A dívida pública americana está chegando na casa de 30 trilhões de dólares e o governo americano paga aproximadamente 420 bilhões de dólares em juros por ano. Portanto, o mesmo não suportaria nenhuma elevação na taxa de juros. O que não resta dúvida de que em breve veremos o dólar americano colapsando.